Muito bom dia, amados irmãos, Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos a mais um estudo das Escrituras, mais um encontro com o Criador. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Pai. Yahweh, nosso eterno de Israel, bendito seja o teu nome, porque reinas desde o universo, a terra e tudo abaixo dela. Teu o poder, a honra, a glória para todos sempre. Graças te damos pelo Shabat, que representa o teu poder, o teu dia de adoração, o teu descanso, e graças te damos pelo Mashiach, nosso Salvador, que veio há mais de 2000 anos atrás para te revelar para nós. E agora pedimos que nos ajude a entender a história do nosso povo de Israel e do nosso patriarca Yahussef, ou José. Pedimos tuas bênçãos nesse momento, com perdão dos pecados, em nome de Yahushua, nosso Salvador. Assim seja. Bom dia para você, querido. Boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois, conectado. Hoje vamos continuar estudando o livro de Jazar, na porção que se refere à história de Yahussef, ou José. Alguns dos nomes aqui nesse vídeo, nesse PowerPoint, são um pouco diferentes, mas foi uma versão que eu peguei, né? E vou estar falando os nomes corretos, tá? Então, nós aprendemos no último estudo sobre as guerras dos filhos de Jacó, né, o Jacó, e o livro de Jazar continua narrando que os filhos de Jacó, o Yaakov, moraram com seu pai no vale de Hebron, e todos os habitantes da terra conheciam sua força, pois sua fama correu por toda a terra. E Yaakov e José, o filho de Yaakov, né, ou Yahussef, como é o nome em hebraico, e seu irmão Benjamim, e os filhos de Raquel, a esposa de Jacó, ainda eram jovens naqueles dias e não saíram com seus irmãos durante suas batalhas em todas as cidades dos amorreus. O livro cita ainda a morte de Lia, né? E quando Yahussef viu a força de seus irmãos e sua grandeza, ele elogiou-os e exaltou-os, mas ele classificou-se maior do que eles e exaltou-se acima deles. E Yaakov, seu pai, Jacó, também amava-o mais do que qualquer um de seus filhos, pois ele era filho de sua idade avançada, e devido ao seu amor em relação a ele, fez um casaco de muitas cores. Bom, tem alguns pontos aqui que nós vamos estar narrando que não estão na Bíblia, ou como os judeus chamam, na Torá. Porém, o livro de Jazar, ele dá detalhes mais minuciosos dos acontecimentos, né, ou da cadeia de acontecimentos que levaram a várias situações que ocorrem na Bíblia. E esses detalhes nas entrelinhas é que nos chamam a atenção. Por exemplo, aqui diz que José, ou Yosef, né, Yahussef, realmente se engrandecia mais do que seus irmãos. Porque os seus irmãos, os filhos de Jacó, eram homens notáveis, poderosos, como vimos no relato das guerras dos filhos dele. Porém, além disso, Yahussef se exaltava, o que é um defeito de caráter, né? O orgulho próprio, a exaltação própria não são bons traços de caráter. E Yahussef tinha esses defeitos. Além do que ele era muito mimado. E o livro de Jazar continua dando mais detalhes que quando Yahussef viu que seu pai amava-lhe mais do que seus irmãos, ele continuou a exaltar-se acima de seus irmãos e trouxe até eles maus relatos do pai a respeito deles. Ele trazia maus relatos para o pai, né, a respeito dos irmãos. Então, isso ia minando a unidade, a união da família. Esse outro defeito que é citado, que o livro de Jazar menciona, né, o defeito de caráter de Jacó. Ele tinha preferência por filhos. Isso é um problema muito grave.
Nós não podemos fazer acepção de pessoas, muito menos de filhos. Nós devemos tratá-los igualmente, corrigi-los igualmente e conceder os mesmos carinhos ou favores a todos. Se não for a todos, não deve ser a nenhum. Mas Yaakov tinha esse problema, era um defeito de caráter, né? E a Bíblia não omite nada disso, nem tampouco o livro de Jazar. Ok? Aí nós vemos no verso 8 que os filhos de Yaakov, vendo a conduta de Yahussef em direção a eles, e que seu pai amou-lhes mais do que qualquer um deles, o odiavam, e não podiam falar-lhe pacificamente a ele todos os dias. Yahussef tinha 17 anos de idade, e ele ainda estava colocado acima de seus irmãos, e em pensamento elevava-se acima deles. Então, o livro de Jazar dá detalhes minuciosos, até a idade que Yahussef tinha quando essas coisas estavam acontecendo. Ele tinha 17 anos. Era um moço, um rapaz. E a Bíblia não cita alguns dos detalhes. Nesse momento ele teve um sonho e ele veio a seus irmãos e disse-lhe seu sonho. Eu tive um sonho, eis que estávamos todos atando feixes no campo. E meu feixe subiu e se pôs no chão, e seus feixes cercaram-no e curvaram-se diante dele. E seus irmãos responderam-lhe, disseram-lhe, o que significa esse sonho que tu sonhaste? Imaginas em teu coração reinar e nos dominar? E ele ainda veio e disse a coisa a seu pai, Yaakov. Yaakov beijou Yahussef quando ele ouvia estas palavras de sua boca. Yaakov abençoou Yahussef. Então veja, o problema não era só o ciúme dos irmãos e da preferência de Yaakov. Ele simplesmente não se manifestava, não repreendia José quando ele se exaltava. No caso do sonho, tudo bem, porque realmente foi um sonho dado pelo Eterno. Mas, ainda assim, essa complacência de Jacob em relação a José ainda aumentava ainda mais a ira dos seus irmãos, né? Esse sonho dos feixes se curvando, 12 feixes se curvando a Yahussef é profético. Veja que Yahussef é considerado na Bíblia pelos profetas como Efraim, a casa de Efraim. E Yahussef representa um outro lado do povo de Israel, que é o domínio da casa de Efraim, dos reis de Efraim. E é como se Yahussef estivesse destinado a reinar e sua descendência sobre a maior parte do reino de Israel. Isso é profético, é tremendo. Porque você sabe que os reis de Judá, de onde veio a descendência do Messias, representam um outro reinado, né? O reino do sul, onde a descendência de Davi reinou. Porém, Yahussef, né, na pessoa do seu filho Efraim, estava destinado a reinar sobre a maior parte do reino de Israel. Isso é muito interessante. O reino do norte foi dominado até por volta do ano 722, né, quando a Síria levou cativo as tribos de Israel. E quando os filhos de Yahussef viram que seu pai tinha abençoado Yahussef, tinha beijado, e que ele o amava excessivamente, eles ficaram com inveja dele e o odiaram mais. Então a coisa só se complicou. E depois que Yahussef teve outro sonho, contou o sonho de seu pai na presença de seus irmãos, Yahussef disse a seu irmão e seu pai, seus irmãos e seu pai, eis que novamente tive um sonho, eis que o sol, a lua e as 11 estrelas curvaram-se diante de mim. E seu pai ouviu as palavras de Yahussef e seu sonho, e vendo que seus irmãos odiavam Yahussef devido a esse assunto, Yaakov, portanto, repreendeu Yahussef diante de seus irmãos devido a essa coisa, dizendo, o que significa esse sonho que tiveste? E coloca-se a si mesmo acima de teus irmãos que são mais velhos do que tu és. Imaginas tu em teu coração que eu e tua mãe e teus 11 irmãos iremos nos curvar a ti por tu falares estas coisas? E seus irmãos tiveram inveja de suas palavras e sonhos, e eles continuaram a odiá-lo. E Yaakov reservou os sonhos em seu coração. Então é interessante, porque quando
Jacó se coloca acima do próprio sol e a lua, né, que é o pai dele, Jacó, e a mãe dele, Rahel, né, ou Raquel. Aí ele se incomoda, né, e repreende José. Mas o estrago já estava feito, embora esse sonho fosse profético, né? E Apocalipse 12 cita a mulher que tem 12, uma coroa de 12 estrelas, revestida do sol e a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, indubitavelmente se referindo às 12 tribos de Israel, ao patriarca Jacó, né, que posteriormente foi chamado de Israel, e a sua mãe, a matriarca da casa de Israel, uma das matriarcas, pelo menos, né? Foi Rahel, ou Raquel. E aí está, queridos. Os filhos de Jacó, né, o Jacó, foram um dia para alimentar o rebanho de seu pai em Sherem, o Siquém, pois eram ainda pastores naqueles dias, enquanto os filhos de Jacó foram naquele dia alimentar em Siquém, eles se atrasaram, e o tempo de coleta no gado passou-se e não havia chegado. E Jacó viu que seus filhos atrasaram-se em Siquém, o Sherem, e Jacó disse dentro de si mesmo: porventura o povo de Sherem subiu para lutar contra eles, por isso eles atrasaram a vinda deste dia. Então, dado tudo o que tinha acontecido, o livro de Jazar solta esse detalhe, né, que Jacó estava preocupado que eles estivessem travando alguma batalha, algum problema tinha acontecido com os povos cananeus. E então ele envia Yahussef, né, o livro de Jazar cita que ele envia Yahussef para entregar-lhes água, comida, provisões, e ele, como filho obediente, favorito, né, estava feliz em ir atrás dos irmãos para ver como estavam. E no verso 21 do livro de Jazar diz que Jacó enviou seu filho Yahussef para o vale de Hebron. E Yahussef veio para seus irmãos a Sherem e não pôde encontrá-los. E Yahussef foi sobre o campo que estava próximo a Sherem para ver onde seus irmãos tinham virado. E ele perdeu seu caminho no deserto e não sabia que caminho deveria ir. E esse é um detalhe que a Bíblia não cita, né? Que um mensageiro de Arro, o Altíssimo, o encontrou vagando na estrada em direção ao campo. E Yahussef disse ao mensageiro de Arro: eu procuro meus irmãos, tu viste onde estão alimentando? E o mensageiro, ou anjo, de Arro disse: Yahussef, eu vi teus irmãos alimentando aqui, e ouvi eles dizerem que iriam alimentar em Dotã. E Yahussef ouviu a voz do mensageiro de Arro, e ele foi para seus irmãos em Dotã. E ele os achou em Dotã alimentando o rebanho. Então veja, o que isso nos revela? Que foi da permissão do Eterno, né? Foi do propósito do Eterno que Yahussef realmente tivesse encontrado os seus irmãos naquele dia. Porque ele podia ter desviado ele do caminho e feito voltar, não, mas o Eterno providenciou que ele realmente encontrasse os irmãos. E então Yahussef encontra os irmãos em Dotã, onde o anjo realmente especificou, e leva as provisões, e os irmãos já começam, né? Principalmente Levi, Simeão, outro que não gostava muito das ideias, né? Issacar. E aí eles vão. Aquele não é o sonhador, Yahussef? O que o sonhador está fazendo aqui? Ah, vamos matá-lo e colocá-lo no poço. Sim, excelente ideia. Eles estão conspirando. Não, vamos colocá-lo no poço e ele morrerá de qualquer maneira. E eles então tomam o rapaz, lançam no poço, e o livro de Jazar traz um detalhe curioso, que não está na Bíblia. Diz que quando eles tomaram e o lançaram nesse poço, no poço não havia água, mas serpentes e escorpiões. E Yahussef teve medo das serpentes e dos escorpiões que estavam no poço. E Yahussef clamou com grande voz, e Arro escondeu as serpentes e os escorpiões em ambos os lados do poço, e não fizeram nenhum dano a Yahussef. Quando eu li isso, eu me deparei com o seguinte pensamento: é a mesma coisa que os judeus fizeram com Machia, jogaram ele no abismo, né? Machia vai para o abismo, literalmente, o abismo, sob mundos abaixo de nós, e fica lá
cobras, em serpentes e escorpiões, né? Sabemos que no abismo habitam os anjos caídos que estão aprisionados. E sério, cada vez que nós lemos os relatos do livro de Jazar, o livro de Enoque, nós temos essa concepção que realmente o Mashiach foi ao abismo onde estão os anjos aprisionados. Não há como negar essa realidade. E isso acontece de forma profética, né, de forma antitípica, né, na história de Arrussef. E Arrussef chama do abismo por seus irmãos e disse-lhes: o que eu fiz a vocês? E no que é que eu pequei? Porque vocês não temem Yahweh ao meu respeito? Eu não sou dos seus ossos e carne, e não é Yaakov, seu pai, meu pai. Por que faz essa coisa a mim neste dia? Como será capaz de olhar para o nosso pai Yaakov? Ele continuou a gritar, a chamar seus irmãos do abismo, e disse: Yahudá, chame-o Simeão, Levi, meus irmãos, erga-me do local da escuridão em que vocês colocaram-me, e venham nesse dia ter compaixão de mim, vós filhos de Arro, e filhos de meu pai Yaakov. E se eu pequei a vocês, vocês não são os filhos de Abraham, Isaac, Yaakov. Se eles vissem um órfão, eles tinham compaixão sobre ele, ou quem estava com fome, deram-lhe pão para comer, ou um que estava sedento, deram-lhe água para beber, ou um que estava nu, eles lhe recobriam de vestuário. Então, ele apela para a consciência deles, para toda a ancestralidade hebraica dele, e infelizmente, Simeão, Levi, principalmente, não dão ouvidos. E interessante é que Ruben tinha saído nesse momento. O livro de Jazar cita que ele tinha saído por um pouco. E ficou, o de mais bom senso foi Judá, que ficou, intercede por Yahussef, né? Mas Ruben tinha saído, não estava presente nesse momento. O livro de Jazar conta isso. E eles estavam fazendo o conselho quando levantaram os olhos e viram uma companhia de ismaelitas vindo à distância, pela estrada de Gileade, indo para o Egito. E Yahudá disse-lhes: o que ganho haverá para nós se matarmos nosso irmão? Porventura Yahá lhe exigirá de nós. Este é o conselho proposto que lhe diz respeito, no qual vocês devem fazer. Eis que esta companhia de ismaelitas está indo para Mitzraim, o Egito. Agora, portanto, vamos entregá-lo a eles, e não deixemos que nossas mãos estejam sobre ele. Eles vão levá-lo junto com eles, e ele se perderá entre o povo da terra, e nós não o mataremos com nossas próprias mãos. E a proposta agradou seus irmãos, e eles fizeram de acordo com a palavra de Yahudá, ou Judá. Enquanto eles estavam abordando sobre esse assunto, e antes da companhia dos ismaelitas ter vindo a eles, 7 homens de negociação de Midian passaram por eles, e como eles passaram, estavam sedentos, e que levantaram, foram ao poço e viram que havia o jovem lá, Yahussef. Então esses homens de Midian, o livro de Jazar diz que eles chegaram antes da caravana de ismaelitas. E esses midianitas, que também são parentes próximos ali do povo hebreu, né? São os ancestrais de Jetro e tal. Você vê, eles pegaram um rapaz, segundo o que consta no livro de Jazar, e disseram: esse rapaz tem boa aparência, nós vamos vendê-lo por um bom preço, né? Eles tiveram a iniciativa primeiro do que os próprios irmãos de José. E isso é muito interessante, porque eles dizem: depois, né, vamos vendê-lo para os ismaelitas e diremos que ele se perdeu pela terra. Assim o sangue de nosso irmão não recairá sobre nossas mãos. Foi praticamente essa iniciativa que os irmãos de José tiveram. E todos eles foram unânimes, concordaram que era uma boa ideia, que gostaram e que eles iriam realmente fazer isso. Só que quando Simeão levantou-se do seu lugar, viu que os midianitas já tinham posto a mão em Yahussef e saltou à terra, puxou sua espada, se aproximou dos midianitas e deu um terrível grito diante deles, tão grande que seu grito foi ouvido à distância. E a terra se abalou nos gritos de Simeão. E os midianitas tiveram pavor de Simeão e o ruído de seus gritos, e caíram sobre seus rostos e ficaram excessivamente alarmados. Então é nesse momento que
Ele se apresenta, ó, esse rapaz aí é nosso servo, ele mente, né, dizendo, ó, nosso escravo, e nós vamos vendê-lo. E eles dizem, não, venda para mim, nós vamos pagar pelo preço dele, né? E então eles pagaram 20 moedas de prata. Se você ler na escritura, 20 moedas de prata é o preço usual que era pago por um escravo. Foi o mesmo preço que Judas pagou pela traição, ou pelo menos recebeu pela traição ao Messias, né? Seus próprios irmãos. E são paralelos proféticos. Messias vendido como escravo. Esse pecado também os tornou escravos no Egito, né? Tudo há uma consequência. Né? Eles se tornaram escravos, né? Vendidos posteriormente. E se admiraram não só os midianitas, esses 7 negociadores, como também se admiraram a caravana de ismaelitas, né? E eles o vendem por 20 moedas de prata. E a negociação foi a seguinte: Yahussef, o José, foi vendido para 7 homens midianitas. Os 7 homens midianitas venderam para essa caravana de ismaelitas, né? E o livro de Jazar conta um detalhe da viagem que não está na Bíblia também, muito interessante. Diz que quando eles estavam indo ao longo da estrada, os midianitas se arrependeram do que tinham feito em adquirir o jovem, e um disse para o outro, o que é isso que fizemos, tomando este jovem dos hebreus, que é de aparência bonita e bem favorecido? Talvez este jovem foi roubado da terra dos hebreus, e por que fizemos isto? E se ele for procurado, encontrado em nossas mãos, morreremos por causa dele. Agora, certamente, fortes e poderosos homens venderam-lhe para nós, a força de um dos quais você viu este dia. Talvez eles roubaram-lhe de sua terra com suas forças e com seus poderosos braços, e, portanto, venderam-no pelo pequeno valor que nós pagamos. Enquanto eles estavam conversando, eles olharam, e eis que a companhia de ismaelitas, que estava chegando antes, e que os filhos de Jacó viram, estava avançando para os midianitas. E os midianitas disseram uns aos outros, vamos vender este jovem para a companhia dos ismaelitas, que estão vindo para nós, e tomaremos por ele o pouco que demos por ele, e nós seremos livrados deste mal. Então eles temeram pela própria vida deles, e o livro de Jazar conta outro pormenor da história, que é que quando Yahussef é vendido para esses homens, algo muito estranho acontece. E o livro de Jazar cita o seguinte, que Yahussef ouviu que os ismaelitas iriam prosseguir para Mitzraim, o Egito, e Yahussef lamentou e chorou, pois seria levado para muito longe da terra de Canaã de seu pai. E ele chorou amargamente enquanto estava andando sobre o camelo, e um dos seus homens observou e fê-lo ir para baixo do camelo e andar a pé. E não obstante, Yahussef continuou a chorar, e ele disse, ó meu pai, meu pai. E um dos ismaelitas levantou-se e acertou Yahussef no rosto, e ele ainda continuou a chorar. E Yahussef estava cansado na estrada e não pôde prosseguir, por causa da amargura de sua alma, e todos bateram e o afligiram na estrada, e eles o aterrorizavam para que ele parasse de chorar. E Yarro viu a ambição de Yahussef e seus problemas, e Yarro trouxe sobre esses homens escuridão e confusão, e a mão de cada um que o acertou definhou-se. Esse é um detalhe interessante, a Bíblia não cita, mas mostra que desde então o Eterno estava com Yahussef, que ele iria protegê-lo e iria abençoá-lo. E essa parte é interessante porque a mão deles ficou ressequida por bater em Yahussef. O Eterno ouve o clamor de Yahussef e ele age. Isso quer dizer, queridos, que quando nós formos oprimidos, perseguidos e maltratados, né, pelos haters desse mundo, né, aqueles que odeiam sem causa o outro irmão, nem conhece o irmão direito, sai odiando, sai perseguindo, que o Eterno, quando nós colocarmos na mão do Eterno,
a vingança, ele vai agir em nosso favor. Desde que estejamos agindo justamente com o próximo e estejamos em comunhão com o Eterno. O Eterno vai agir, vai se juntar. E a Rossef ouviu que os ismaelitas iriam prosseguir, então a mão deles definhou-se, né? E o livro de Jazar cita o seguinte, que um deles respondeu e disse-lhes, talvez devido ao pecado de afligir esse escravo, essa coisa aconteceu nesse dia para nós. Agora, portanto, vamos implorar-lhe fortemente o perdão. E em seguida saberemos por que motivo este mal caiu sobre nós e se o Altíssimo terá compaixão por nós. Então saberemos se isto vem do pecado de afligir esse escravo. E os homens fizeram e suplicaram a Rossef, pressionaram-no a perdoá-los. E eles disseram, nós pecamos contra Yahweh, Altíssimo, e contigo agora ouça-nos. Portanto, peça ao teu Altíssimo que ele livre esta morte de entre nós, pois pecamos contra ele. E Rossef fez de acordo com suas palavras, e Yarro ouviu a voz de Rossef, e Yarro tirou a praga que ele tinha colocado contra os homens, por causa de Rossef, e as bestas levantaram-se do chão, e eles conduziram-nos e foram. E a tempestade diminuiu, e a terra se tornou tranquilizada, e os homens procederam em sua jornada para Mitzraim, ou Egito. E os homens sabiam que este mal tinha acontecido por causa de Rossef. Você se recorda da história de Jona, né? O Jonas, quando ele foi, quando ele escapou para Tarsis ali no navio e as coisas se complicaram, houve tempestade, eles sabiam que era por causa de um dos tripulantes daquele navio, né? E a mesma coisa aconteceu com aquela caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, né? Os filhos de Ismael escravizando o povo de Yarro, né? O povo hebreu. Isso foi profético também, porque o povo de Israel passou pelo cativeiro islâmico, né? Durante a Idade Média, eles foram escravos dos filhos de Ismael, né? O povo árabe, né? O verso 46 diz, e um deles respondeu e disse-lhes, talvez devido ao pecado de afligir esse escravo, essa coisa aconteceu. E eles tinham certeza disso já. Bom, o livro de Jazar diz que quando Rubem chegou, ele procura Rossef no poço, não o encontra, ele fica desesperado. E aí o verso 6 diz que Rubem disse-lhes, o que é isso que vocês fizeram para fazer cair os cabelos grisalhos de nosso pai em tristeza ao túmulo? A coisa que fizeram não é boa. E Rubem sentou-se com eles, e eles todos juraram uns aos outros. Para isso a Jacó, e todos eles disseram, o homem que vai dizer isso ao nosso pai, o seu agregado familiar, ou quem reportar isso para qualquer um dos filhos da terra, nós todos iremos contra ele e o mataremos à espada. Então, eles fizeram um juramento de morte, que quem contasse a verdade sobre o que tinha acontecido com Rossef, né? Rubem propôs isso, mais velho, que fosse morto. Todos os demais irmãos virassem espada para ele e o matassem. E os filhos de Jacó tiveram medo uns dos outros por causa disto, desde o mais novo ao mais velho, e ninguém falou uma palavra. E eles ocultaram o assunto em seus corações. E depois sentaram-se para determinar e inventar algo a dizer a seu pai, Jacó, sobre este assunto. E Issacar disse-lhes, olha que interessante, aqui a Bíblia o livro de Jazar relata esses detalhes, quem falou o quê, né? E foi Issacar que disse-lhes, aqui está um conselho para vocês, se parecer bom em seus olhos fazer isto, peguem o casaco que pertence a Rossef, rasguem, matem um filhote de bode, mergulhem no seu sangue, enviam-no ao nosso pai, e quando ele vê-lo, nós diremos que uma má besta o devorou, pois o casaco estará rasgado, eis que seu sangue estará sobre o seu casaco. E ao fazer isso, estaremos livres dos murmúrios do nosso pai. E os conselhos de Issacar os agradaram, eles ouviram-lhe e fizeram de acordo com a palavra de Issacar. É nesse momento que
o livro de Azar diz que eles enviam Naftali, que era extremamente veloz, né, na frente, com esse casaco ensanguentado, e dizem que ele rapidamente chegou até Yaakov, né, era como um The Flash aí da vida, né, era extremamente veloz, Naftali. Ele chega lá para contar essa versão para o pai, né, e algo estranho acontece nessa história no livro de Azar, que não está na Bíblia e eu achei muito curioso. É que quando Yaakov ouviu as palavras, ele novamente gritou em voz alta, levantou-se, rasgou suas roupas, e eles colocaram um saco sobre seus lombos, e ele chorou amargamente, e chorou, e levantou sua voz em pranto, e exclamou e disse essas palavras: Ó Yahussef, meu filho Yahussef, eu te enviei nesse dia pelo bem-estar dos teus irmãos. E eis que tu foste rasgado em pedaços. Através de minha mão, isso aconteceu com meu filho. Estou afligido por ti, Yahussef, meu filho. Estou afligido por ti. Quão doce fosse tu a mim durante a vida, e agora extremamente amarga tua morte para mim. Em teu lugar, Yahussef, meu filho. Estou afligido com tristeza por ti, meu filho. O meu filho, Yahussef, meu filho, onde tu estás e onde fosse tu jogado, desperta, desperta do teu lugar e venha e veja meu desgosto por ti, ó meu filho Yahussef. Eu apenas coloquei um trecho, mas o pranto de Yaakov, né, Jacó, ele é extenso. No livro de Jazar detalha o pranto dele, muito dolorido, né, chorando a morte do filho, né, lamentando isso, e é quando algo bizarro acontece, né, que ele queria saber que tipo de besta tinha feito isso ao filho. E os filhos de Jacó foram ao deserto para pegar as bestas, e eis que um lobo veio em direção a eles, e eles pegaram-no e trouxeram-lhe o seu pai. E eles disseram a ele: Este é o primeiro que encontramos, e nós trouxemos ele a ti como disseste, e o corpo do teu filho não encontramos. E Jacó pegou a besta nas mãos de seus filhos, e ele clamou em voz de choro, segurando a besta em sua mão, e falou com um coração amargo à besta, esse lobo, né, que eles acharam. Por que tu devoraste meu filho, Yahussef, e como tu não teves de ar da terra ou da minha aflição, devido ao meu filho Yahussef, né, como tu não tiveste pena, piedade, e tu devoraste meu filho por nada, porque ele não cometeu violência, e fizeste-me culpado por sua causa. Assim Yahweh vai exigir-lhe o que é perseguido. Então, é muito inusitado o que acontece agora, porque, de repente, é um lobo, na realidade é um lobo, e o verso 43 do livro de Azar diz que Yahweh abriu a boca desse lobo para Yaakov, para confortá-lo com suas palavras. E ele respondeu a Yaakov e disse-lhe essas palavras. E aqui é a besta falando. Como Yahweh, o Altíssimo, vive, que nos criou na terra, e como tua alma vive, meu Senhor, não vi teu filho, nem eu rasguei-o em pedaços, mas de uma terra distante também vim para buscar meu filho, que foi-se de mim neste dia, e eu não sei se ele está vivo ou morto. Eu vim neste dia, no campo, buscar meu filho, e seus filhos encontraram-me, pegaram-me e aumentaram a minha tristeza, e nesse dia trouxeram-me diante de ti. E agora, pois, disse todas as minhas palavras a ti. E agora, portanto, ó filho de homem, estou nas tuas mãos, e faça-me nesse dia como parecer bom em teus olhos. E ainda, isso é o lobo falando. Mas pela vida de Arro, que criou-me, eu não vi teu filho, nem rasguei-o em pedaços, nem carne de homem entrou na minha boca todos os dias da minha vida. Bom, isso é incrível. E pode parecer um pouco fantasioso ou fictício, mas existem outras ocasiões na escritura que um animal falou. O jumento de Balaão falou, né? E eu creio que o Eterno pode fazer isso, né? Abrir a boca dos animais e torná-los capazes de se comunicar. E o que esse lobo expressa é muito interessante. Ele diz, olha, meu filhote se perdeu, eu vim atrás,
e cria aí uma empatia com Yaakov, né? Que tinha também perdido o filho, né? E ele diz, olha, nunca entrou carne humana na minha boca. E aí a besta diz, faz então conforme teu parecer, né? E o Eterno, talvez ele tenha feito isso também para, de certa forma, confortar Yaakov, né? Dar um certo conforto, porque ficou aí uma esperança no coração de Jacob, que o filho ainda poderia, né, estar vivo, talvez ele não tivesse sido morto por uma fera selvagem, né, por um lobo. E quando Jacob ouviu as palavras da besta, ficou grandemente admirado e lançou a besta da sua mão e ela foi em seu caminho. E Jacob ainda estava chorando em voz alta, chorando por Yahussef dia após dia, e ele chorou por seu filho muitos dias. Bom, queridos, agora o livro, essa versão, esse texto de Jazar, esse livro de Jazar é uma versão que foi traduzida do inglês, né? E os nomes não estão corretos, tá? Então eu estou falando o nome correto, como está na edição hebraica, tá bom? Então ignorem os nomes que estão aqui. Muito bem. E os filhos de Ismael, né? O Ismael, que haviam comprado Yahussef dos midianitas, que tinha comprado ele de seus irmãos, então já era uma terceira negociação, né? Foram para Mitzraim, o Egito, com Yahussef, e vieram após as fronteiras do Egito. Quando eles chegaram perto de Mitzraim, encontraram 4 homens dos filhos de Medã, filho de Abraham, que tinha ido adiante da terra de Mitzraim em sua viagem. E os ismaelitas disseram-lhe, vocês desejam adquirir esse escravo de nós? E eles disseram, entregue-o a nós. E eles entregaram Yahussef a eles, e eles contemplaram, pois ele era um jovem muito bonito, e compraram por 20 shekels. É interessante porque a caravana de ismaelitas se livra de Yahussef também, vende para esses homens de Medã, eu creio que era Midian, né, os midianitas, de volta a Medã. E aí os ismaelitas continuaram sua viagem para o Egito e os medanins, ou midianitas, também retornaram a Mitzraim, o Egito. E os medanins disseram uns aos outros, eis que ouvimos que esse Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda, procura um servo bom que ficará diante dele para servi-lo e para fazê-lo supervisor sobre sua casa e todos os que pertencem a ele. Então veja, segundo o livro de Jazar, é como se fosse a providência do Eterno, de certo modo, entregar Yahussef para um lugar em que ele seria, de certa forma, favorecido. Porque Potifar já estava procurando um mordomo, segundo o livro de Jazar, e eles acharam por bem levar esse moço, né, de boa aparência, para Potifar. E o verso 5 do livro de Jazar, né, continua dizendo que esses medanins foram à casa de Potifar. Eles disseram, nós ouvimos que tu procuras um servo bom para ajudar-te. Eis que temos um servo que lhe agradará. Se tu podes dar-nos o que desejamos, nós venderemos a ti. E Potifar disse, traga-o diante de mim, e eu olharei. Se ele agradar-me, vou dar a vocês o que exigirem por ele. E os medanins trouxeram Yahussef e colocou-o diante de Potifar. Ele olhou e se agradou muito com ele. E Potifar disse-lhes, me diga o que você deseja para este jovem. E eles disseram, 400 moedas de prata. É o que desejamos por ele. E Potifar disse, vou dar por ele se você me trouxer o registro da venda para você. E vai me dizer sua história, pois talvez ele possa ser roubado. Pois este jovem não é um escravo, nem o filho de um escravo, mas observo nele a aparência de uma pessoa boa e bonita. E os medanins foram e trouxeram os ismaelitas que eles tinham vendido, e disseram, ele é um escravo, e nós o vendemos a eles. E Potifar ouviu as palavras dos ismaelitas e deu a prata aos medanins, e os medanins levaram a prata e continuaram sua viagem. E também voltaram os ismaelitas e retornaram para casa. Bom, esse é um outro ponto interessante, porque todo mundo percebia que esse rapaz não era um escravo, ele não era um jovem comum. E
E foi da permissão do Eterno que ele realmente fosse comprado pelo mestre egípcio, né? Para que ele não retornasse para casa, porque havia um propósito na vida de Arrussef. E como havia um propósito no cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, cativeiro persa, cativeiro grego, cativeiro romano, né? O cativeiro otomano, o cativeiro, esse cativeiro que ora existe, né? No mundo, né? O povo de Israel ainda está cativo. Há um propósito nisso, que era para eles se espalharem e glorificarem o Eterno onde quer que eles fossem. E o livro de Jazar diz que Potifar trouxe a Yahussef para sua casa, para que pudesse servi-lo. Yahussef encontrou favor aos olhos de Potifar e colocou sua confiança nele. E fê-lo superintendente de sua casa, e todos que pertenciam a ele entregou em sua mão. E Yarro estava com Yahussef e tornou-se um homem próspero. E Yarro, o Altíssimo, abençoou a casa de Potifar por causa de Yahussef. Potifar deixou tudo o que ele tinha na mão de Arrussef, e Arrussef que administrava as coisas que entravam e saíam, e tudo era regido por seu desejo na casa de Potifar. E Arrussef tinha 18 anos de idade, um jovem com olhos bonitos, de boa aparência, e como ele não havia em toda a terra de Mitzraim, no Egito. É interessante que a história, né, descreve os traços de Arrussef e dos descendentes hebreus como asiáticos, né, olhos puxados, olha que interessante. E os egípcios eram povos que não se diferenciavam tanto assim, não. Eram todos ali do Oriente, né? E a diferença é que os hebreus eram descendentes de Shem, ou Sem, e os egípcios descendentes de Cã, né? O Cão, melhor dizendo. Cananitas, portanto, né? E nesse momento, enquanto ele estava na casa de seu mestre, indo dentro e fora de casa e ajudando a seu mestre, Zelica, esposa de seu mestre, levantou os olhos em direção a Yahussef. Veja os detalhes. Yahussef é um homem de 18 anos. A Jazar cita o nome da esposa de Potifar, Zelica. Então ele cita, ela levanta os olhos em direção a Yahussef, olha para ele e diz que ele era um jovem bonito e bem favorecido, e ela cobiçou sua beleza em seu coração, e sua alma foi fixada em Yahussef. E ela seduziu dia após dia, e Zelica persuadiu Yahussef diariamente. Mas Yahussef não levantou seus olhos para contemplar a esposa de seu mestre. Isso é um detalhe tremendo. Yahussef nem sequer ousou olhar para essa mulher casada. É por isso que o Mashiach vem e diz, se alguém olhar e desejar no seu coração, já pecou. E Yahussef nem ousou fazer isso, nem olhar para ela. E nesse momento, enquanto ele estava na casa de seu mestre, indo dentro e fora da casa, ajudando seu mestre, Zelica, esposa de seu mestre, levantou os olhos em direção, né? E outros detalhes são dados que ela disse-lhe, não há ninguém na minha casa, não há nada para fazer, mas apenas tuas palavras e a tua vontade. Ainda não obstante tudo isso, ela não conseguiu trazer Yahussef a ela, nem lugar seu olho sobre ela, mas dirigiu seus olhos ao chão. E Zelica desejou Yahussef em seu coração, e ela desejou deitar-se com ele, e no momento que Yahussef estava sentado em casa fazendo seu trabalho, Zelica veio e sentou-se diante dele, e ela seduziu diariamente, com seu discurso, a deitar-se com ela, ou sempre a olhar para ela, mas Yahussef não a ouviu. E disse-lhe, se tu não quiseres fazer de acordo com minhas palavras, eu irei castigar-te com a pena de morte e colocar um jugo de ferro sobre ti. E Yahussef disse-lhe, certamente Yarro, o Altíssimo que criou o homem, liberta os grilhões dos prisioneiros, e é ele quem vai entregar-me da tua prisão e do teu julgamento. Então veja, não é que Yahussef não sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia que ele ia para a cadeia, ele sabia que ele ia ser presidiário, mas ele não iria pecar contra o Altíssimo. Então ele era consciente de todos os atos dele e as consequências. Isso é que é chocante. Um homem que
que vence a tentação, que se mantém fiel ao Altíssimo, a despeito da escravidão e dos malfazejos da vida, e ele diz, eu não tenho problema, Yahweh vai me libertar da prisão. E aí o livro de Jazar cita, né, que um detalhe que a Bíblia não conta, além de outros que eu não tive condição de colocar aqui, porque é muita coisa, mas eu coloquei os principais. No verso 27 diz que todas as mulheres de Mizraim, o Egito, chegaram para visitá-la e disseram-lhe, por que tu estás neste estado? Não te falta nada, certamente o teu marido é um príncipe grande estimado aos olhos do rei. Falta a ti qualquer coisa que desejas no teu coração? E Zelica respondeu-lhes dizendo, este dia será levado ao conhecimento de vocês sobre esse transtorno que vocês veem em mim. Ela mandou seus servos prepararem alimento para todas as mulheres, e ela fez um banquete para elas, e todas as mulheres comeram na casa de Zelica. E ela deu-lhes facas para descascar a cidreira e comê-las. Ela ordenou que devessem vestir roupas caras em Yahusef, e que ele devesse aparecer diante delas. E Yahusef veio diante de seus olhos, e todas as mulheres olharam para Yahusef, e não puderam tirar os olhos de cima dele. E elas todas cortaram as mãos com as facas que estavam em suas mãos, e todas as cidreiras que estavam em suas mãos ficaram cheias de sangue. Isso é um detalhe interessante, porque não era um problema de uma única mulher, né? E o livro de Jazar deixa claro que realmente José era um moço de aparência formidável, né? Impressionou todo o Egito, né? As mulheres do Egito, né? E nesse ponto é quando o livro de Jazar cita que que o Potifar vai caçar, se ausenta alguns dias em viagem, e o verso 44 diz que a Rousef respondeu a ela dizendo, e então ela o assedia mais uma vez, né? Abster-me e deixa o assunto para meu mestre, eis que meu mestre conhece tudo que está comigo em casa, pois tudo que pertence a ele entregou em minha mão, e como poderei fazer estas coisas na casa de meu mestre? Pois ele tem também muito honrado em sua casa, e me fez supervisor de sua casa, e ele tem me exaltado, e não há ninguém maior nesta casa do que eu. E meu mestre não absteve-se nada de mim, com exceção de ti, que é sua esposa. Como então tu podes falar essas palavras a mim? E como podes fazer este grande mal e pecado a Yahweh e para o teu marido? Agora, portanto, abstenha-se e não fale mais palavras como estas, porque eu não vou ouvir tuas palavras. Mas Zelica não ouviu a Yahusef e falou estas palavras a ela, mas ela diariamente seduziu a ouvi-la. Então, Yahusef passou muitos dias sendo provado, e talvez tenham sido meses nessa angústia de provação. E, finalmente, o livro de Jazar cita detalhes de como ela abordou Yahusef, né, para se vingar da sua rejeição, né? Ela apressou-se, pegou Yahusef em seus vestuários, e ela disse-lhe, como o rei vive, se tu não quiseres realizar meu pedido, tu irás morrer neste dia. E ela esticou para trás sua outra mão e desembanhou uma espada debaixo de seu vestuário. Ela colocou no pescoço de Yahusef, e ela disse, suba, realize meu pedido, e se não, tu morrerás nesse dia. Então esse detalhe é chocante. Ela vai, constrange Yahusef com espada no pescoço, e Yahusef teve medo de fazer isso, e levantou-se para fugir dela. Ela segurou seus vestuários, e no terror de sua fuga, a roupa que Zelica segurava foi rasgada. E Yahusef deixou a roupa na mão de Zelica, e ele fugiu e saiu, porque ele estava com medo. E quando Zelica viu que o vestuário de Yahusef foi rasgado, e que deixou em sua mão e tinha fugido, ele temeu por sua vida, pois que a notícia sobre ela poderia se espalhar. Ela levantou-se e agiu com astúcia, e colocou fora o vestuário em que ela estava vestida, e colocou nela outras peças de vestuário. Então, é lógico que ela não ia dar pinta de que ela estava sedutora e bem vestida, ela se vestiu de outra forma, né? E
inventou a grande mentira. Ela apressou-se, pegou Yahussef, e então o livro de Jazar continua citando o seguinte, que Potifar ouviu as palavras de sua esposa e ordenou que Yahussef fosse punido com chibatadas severas, e eles fizeram a ele. Enquanto eles estavam batendo, Yahussef gritou com grande voz e levantou seus olhos ao céu e disse: Ó Yarro, tu sabes que eu sou inocente de todas essas coisas, e por que morrerei nesse dia através da falsidade? Pela mão desses incircuncisos homens maus, quem tu sabes? Enquanto homens de Potifar estavam batendo, Yahussef continuou a gritar e chorar. E havia uma criança de 11 meses de idade. E Yarro abriu a boca da criança e falou estas palavras diante dos homens de Potifar que batiam em Yahussef, dizendo: O que você quer deste homem? E por que você faz este mal a ele? Minha mãe fala falsamente e mente. Assim foi a situação. E a criança disse-lhes exatamente tudo o que aconteceu e todas as palavras de Zelica para Yahussef dia após dia, assim ele os declarou. Então, essa parte chocante. Lógico, a Bíblia não traz esse pormenor. Mas o livro de Jazar diz que o Eterno abriu a boca de um bebê de 11 meses de idade, filho de Potifar e Zelica, e essa criança relatou tudo o que tinha acontecido de Yahussef, e com certeza isso espantou todos da casa de Potifar. O próprio Potifar se espantou, né? E o que acontece em seguida é que Potifar leva Yahussef para ser julgado pelos sacerdotes egípcios, que eram uma espécie de legisladores, eles eram juízes e ao mesmo tempo eram sacerdotes, né, religiosamente, no Egito. E no verso 74 diz que os sacerdotes disseram a Potifar: Envia-nos, te pedimos, traga diante de nós as vestes rasgadas de Yahussef, deixe-nos ver o rasgo na mesma. E se o rasgo é na frente da peça de roupa, então seu rosto estava ao oposto dela. Então ele provavelmente o segurou para chegar a ela, e com dolo tua esposa fez tudo o que ela falou. E trouxeram a roupa de Yahussef diante dos sacerdotes, que eram juízes, e eles olharam. E eis que o rasgo estava na frente da roupa de Yahussef. E todos os sacerdotes souberam que ela o havia pressionado. E eles disseram: a sentença de morte não é devida a este escravo, pois ele não fez nada. Mas seu julgamento é que ele deve ser colocado na prisão devido ao relato, que é através do qual diz que ele foi contra tua esposa. E Potifar ouviu suas palavras e o colocou na prisão, o lugar onde limitam-se prisioneiros do rei, e Yahussef ficou na casa de confinamento 12 anos. Vamos supor que ele tinha 18 anos aqui, né? Se ele fica 12 anos na prisão, é como nós vemos pela Bíblia, com 30 anos ele sai da prisão e é exaltado, né? Como o Messias, aos 30 anos mais ou menos, foi exaltado e elevado. Há muitos paralelos à vida de Yahussef com o Messias. Esse é um deles. E esse ponto é chocante, porque há uma sabedoria nesses egípcios, né, nesses sacerdotes. Eles disseram: olha, nós vamos saber pelo rasgo das vestes, se ele foi quem assediou ou se foi ela quem o assediou. E realmente, as vestes, o rasgo, constatou a vestes de José. Foi um julgamento justo. E o interessante, José não foi colocado em qualquer lugar da prisão. Ele foi colocado na ala dos prisioneiros reais. O que é uma diferenciação dos demais prisioneiros. Com certeza, ele ia receber um tratamento melhor, certo? Até nisso o Eterno pensou para minimizar o sofrimento de Yahussef, né? O José. E não obstante, esposa de seu mestre não se esqueceu dele, e esse é um outro detalhe que a Bíblia não conta, né? Que ela não cessou de falar a ele dia após dia para que ouvisse a ela. E no final de 3 meses, Zelica continuou indo a Yahussef na casa de confinamento, dia a dia. Ela seduziu a ouvir a ela, e Zelica disse a Yahussef: quanto tempo tu permanecerás aqui? Mas ouça agora minha voz, e eu te tirarei desta prisão. E Yahussef respondeu:
É melhor para mim permanecer nesta prisão do que ouvir tuas palavras, pecando contra Yahweh, o Altíssimo. E ela disse-lhe: se tu não realizares meu desejo, vou arrancar fora teus olhos, adicionar grilhões a teus pés, e vou te entregar nas mãos de quem nunca conhecestes antes. E a Rossef respondeu a ela e disse: eis que o Criador de toda a terra é capaz de livrar-me de tudo o que tu possas fazer a mim, pois ele abre os olhos dos cegos, liberta os cativos e preserva todos os estranhos que estão inquietos com a terra. Bom, queridos, aí que fica chocante essa história, porque o rapaz continuou sendo provado. Quer dizer, a nossa tentação não é uma prova de um dia apenas, né? Mas é uma prova que dura a vida toda. E nós temos que perseverar e ser fiéis até a morte, até o fim. Esse é um exemplo tremendo de Rossef para nós. Um homem que resistiu à tentação dos desejos da carne, um homem que foi vitorioso, diferente de tantos outros que falharam nesse ponto, e Rossef é um exemplo para nós, né? Sansão falhou, Davi nem se fala, Salomão, Shilomo nem se fala, e Rossef é um exemplo de vitória sobre as tentações da carne. E é tremendo porque o livro de Jazar detalha esses pontos que a Bíblia não traz, como a prova dele continuou mesmo na prisão, né? Meses e meses essa mulher investindo em cima dele e ameaçando, né, ainda piorar a situação dele, ele confiante no Altíssimo que ele iria vencer tudo isso. O verso 80 diz que quando Zelica não conseguiu convencer Rossef a ouvi-la, parou de seduzi-la, onde a palavra diz: resistia ao diabo, sujeitava-vos ao Eterno e ele fugirá de vós, né? O Eterno vai nos livrar da tentação, o diabo vai fugir de nós. E Rossef continuou confinado na prisão, e Jacove, o pai de Rossef, e todos seus irmãos que estavam na terra de Canaã, ainda choravam e choravam naqueles dias por causa de Rossef, de Jacó, e Jacó recusou-se a ser consolado por causa de Rossef. E Jacove, né, que é Jacó, chorou e lamentou todos aqueles dias. Meus queridos, eu tenho certeza que você está sendo abençoado com o livro de Jazar, mas você não deve parar só por aí, só ouvindo esses vídeos. Você deve ler. Você deve conhecer por si mesmo o Altíssimo e deve pesquisar cada vez mais, né? Tem outros livros que o sistema religioso escondeu de nós, como o livro de Enoque, tem o livro das guerras, tem alguns outros livros apócrifos excelentes, que eles chamam de apócrifos, né? Como o livro de Jubileus, que remontam a história do nosso povo, o povo de Israel. E o livro de Macabeus também é um livro histórico tremendo. Inclusive, algumas versões católicas têm esse livro, e eu recomendo o livro de Macabeus. E, infelizmente, eles tiraram da Bíblia, até não sei se foi com o intuito de tornar a Bíblia menos interessante, mas eu vou contar para vocês uma coisa. Esse relato do livro de Jazar bate qualquer filme de Hollywood, né? Qualquer épico, qualquer clássico. É uma história tremenda e é profético. Tem a ver com a nossa história também. Nós somos descendentes, né, de hebreus. Veja os vídeos aí que nós temos sobre as tribos perdidas, sobre como o Eterno vai reunir esse povo novamente, e que a nossa fé seja cada vez mais aumentada e que possamos ser fiéis até a morte, perseverantes, confiar e ser leais ao Eterno, ao Altíssimo. Ok? Shalom a todos os nossos amigos conectados nesse momento, agradecendo a todos, né? Agradecemos a irmã Edilene Lima pela força aí, irmã Edilene, superchat, que o Eterno te abençoe, tá? E aos demais queridos irmãos que estão acompanhando, compartilhando, curtindo o vídeo, tá? Shalom a todos, nós voltamos amanhã, se o Criador permitir, ok?